É, Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Como eu disse naquele vídeo de apresentação do canal, o nosso objetivo é levar conhecimentos de agricultura a todos os interessados, as pessoas que se interessam pela agricultura, que vivem da agricultura e do agronegócio, e com esse objetivo nós vamos levantar um ponto bastante importante que vem sendo muito discutido e também que já foi muito discutido. Trata-se dos alimentos transgênicos. Para abordar esse assunto, eu preciso antes de fazer uma breve introdução e explicar alguns pontos aos senhores para que todos entendam o que acontece com os alimentos que nós consumimos hoje em dia. Existem basicamente 4 formas de evolução das espécies cultivadas. A primeira delas é chamada de variação mendeliana, que envolve a ocorrência de uma mutação, quer dizer, uma alteração num gene do DNA dessa espécie que nós estamos considerando hipoteticamente, e essa alteração é passada à geração seguinte, aos filhos, à descendência. Então, vai caber aí a seleção natural ou a seleção artificial imposta pelo homem, selecionar essa mutação se ela for agronomicamente de interesse. Se, por exemplo, for uma planta mais produtiva, então essa planta deve ser multiplicada e deve ser cultivada. É importante abrir um parênteses nesse ponto para destacar que a população mundial hoje em dia está ao redor de 8 bilhões de habitantes. E há uma estimativa que entre 2040 e 2050, essa estimativa feita pela ONU, que a população mundial atinja entre 10 e 11 bilhões de pessoas. Como consequência disso, a demanda por alimentos é exponencial e vai continuar sendo exponencial. Então, é muito importante que a gente saiba, tenha algum conhecimento sobre as formas de evolução das espécies cultivadas, né? E, basicamente, são 4 essas formas. A primeira delas, eu já falei para vocês, seria a variação mendeliana. A segunda seria a hibridação introgressiva, onde a espécie A se cruza com a espécie B, é originada uma nova espécie, e essa nova espécie se cruza com uma das espécies que foram pais na geração anterior. Isso restabelece, digamos assim, o equilíbrio cromossômico, o balanço cromossômico, e essa espécie pode passar a ser propagada sexuadamente ou assexuadamente, depende do caso. Um belo exemplo que nós temos de espécies derivadas de hibridação interespecífica, nós podemos citar a laranja, a lima, o triticale, o trigo, que são constituídos na sua genética, né, pela genética de várias outras espécies diferentes. Podem ou não pertencer ao mesmo gênero. Há exemplos que pertencem ao mesmo gênero e há exemplos que não pertencem ao mesmo gênero. Isso ocorre tanto em plantas como animais. Em animais, um belo exemplo seria a mula, que todo mundo conhece. A terceira forma de evolução seria a poliploidia. A poliploidia envolve uma multiplicação do número de cromossomos da espécie, e essa multiplicação pode originar um número par ou um número ímpar do conjunto genético constituinte dessa determinada espécie, né? Então, dentro dessa poliploidia, nós temos os autopoliploides, vejam bem, auto, e os alopoliploides. Os autopoliploides envolvem a duplicação de cromossomos da mesma espécie.
E como exemplo de autopoliploides, nós podemos citar a banana, a maçã, a batata e outras espécies que existem. São inúmeros os exemplos. E no caso dos halopoliploides, ocorre uma hibridação interespecífica. Esse descendente originário dessa hibridação interespecífica, desse cruzamento entre duas espécies diferentes, ele vai ser estéril. Estéril porque não há um balanço, um balanceamento cromossômico, genético, adequado para que ele se reproduza. Se for possível propagar esse híbrido interespecífico de forma assexual, não há problema nenhum, né? E como exemplo disso aí, nós podemos citar a mandioca, por exemplo, né? A mandioca pode ser propagada através das manivas, né? Então, pode ser usada aí o processo assexual de reprodução. Agora, por outro lado, pode ocorrer uma duplicação desse conjunto cromossômico. Então, ocorrendo essa duplicação, já vai haver, aqui eu vou usar um termo um pouco complexo, um pareamento cromossômico normal, em outras palavras, o balanço cromossômico, o balanço genético vai ser normal, e essa espécie pode se propagar sexuadamente, através de sementes, né, por exemplo. E, por último, existe uma nova forma de evolução, que são os transgênicos. É importante aqui definir o que são transgênicos. Transgênicos são aqueles organismos que receberam no seu material genético um gene ou um conjunto de genes, e gene é a unidade hereditária da herança, é o que vai nos dar as características que nós temos, que veio de outra espécie. Então, uma espécie recebe um gene ou um conjunto de genes que veio de outra espécie, caracterizando assim um indivíduo transgênico, uma planta transgênica. São vários os exemplos que nós temos já hoje em dia, e eu posso assegurar para vocês que desde 1994 nós estamos nos alimentando de transgênicos. E em 1994 foi criado o tomate longa-vida, que é aquele tomate que tem uma maior sobrevivência na prateleira. Isso é extremamente interessante do ponto de vista comercial e também do ponto de vista de alimentação para a nossa população, né? Logo depois do tomate veio a soja transgênica. O tomate apareceu em 1994, e a soja em 1995. Essa soja foi a soja RR, que ela é resistente ao herbicida glifosato, e isso facilita muito a manutenção da cultura, os tratos culturais, né, que permite que a cultura seja mantida no limpo, sem grandes esforços, sem a necessidade de grandes tratos culturais, de um número elevado de tratos culturais, como capinas, aplicações de herbicidas, que acabam contaminando a terra, o solo, os rios, o lençol freático. Então, uma aplicação só, praticamente, resolve tudo, porque logo em seguida a soja se fecha e não há mais competição com o mato. No caso da soja, que eu estou citando como exemplo, não havendo competição com o mato, essa soja vai produzir mais, a produtividade vai ser maior. Em função disso, uma maior quantidade de alimento vai ser produzida para atender essa crescente, essa exponencial demanda que existe no mundo por alimentos. Então, eu fiz esses comentários porque recentemente eu vi aqui no próprio YouTube um comentário de que se deveria evitar alimentos transgênicos. Ora, desde 1994 nós estamos nos alimentando de alimentos transgênicos. Nós e os animais, porque a soja é usada na alimentação animal. Tem milho transgênico também, né, que também é usado na composição de ração de animais. Então, animais
são alimentados por alimentos transgênicos e nós nos alimentamos desses animais. E nós nos alimentamos também diretamente quando consumimos a soja in natura, na forma de salada, ou através do óleo. Né? Isso mostra que não tem problema nenhum em ingerir alimentos transgênicos. Aliás, isso vem sendo acompanhado cientificamente, e os dados obtidos pelos cientistas norte-americanos mostram que não tem efeito negativo nenhum sobre a saúde humana o consumo de alimentos transgênicos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido essa explicação que eu tentei passar. Eu solicito que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e que compartilhem essa informação, que é muito importante para todas as pessoas terem conhecimento sobre esse assunto. Meus agradecimentos a todos.